Oi, gente, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui novamente. Eu tenho pouco tempo para gravar esse vídeo, pouco tempo para estar aqui conversando com vocês, mas eu falei, se não for agora, não vai ser mais. Depois de tanto tempo, eu não sabia mais nem como que gravava vídeo. Mas eu falei, eu vou pegar hoje, eu vou gravar, vou estar aqui falando, porque eu tenho sentido um grito dentro do meu coração, me alertando sobre o que eu vou falar aqui hoje nesse vídeo com vocês. E se você ainda não despertou, esse é o momento, então permaneça aqui nesse vídeo. E se você já despertou, isso será como um acréscimo na sua vida. Como vocês podem ver, eu estou assim, com o cabelo meio lá nem cá, eu estou em transição capilar. Esse aqui é o cabelo com progressiva, que eu tentei enrolar, mas ele não enrola. E aí eu tenho aqui uns 4 dedos de cabelo natural. E o que que isso tem a ver com o vídeo? Tem a ver que eu despertei para algo que eu achava que eu nunca iria despertar. Eu achei que eu nunca iria sair da progressiva. E de repente eu comecei a sentir uma insatisfação com o meu cabelo. Qualquer coisa que eu fizesse, qualquer cor que eu passasse, qualquer corte que eu fizesse, nada me satisfazia, nada me deixava bem comigo mesma. E foi aí que eu percebi, não sei como, acredito que seja Deus, que trouxe esse estalo de que eu precisava passar pela transição capilar. E assim, tem dias que eu me sinto muito feia, tem dias que eu olho no espelho e, sabe, dá vontade de cortar logo o cabelo. E enfim, gente, o que que isso tem a ver com o vídeo? Tem a ver com a parte que eu quero falar com vocês aqui em Romanos, Romanos 12, que diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes, olha só, ele está suplicando que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Gente, Deus tem gritado isso no meu coração, nos meus ouvidos, quando eu olho para o sistema do mundo, quando eu olho para tudo que está acontecendo no mundo e vejo que o quanto que nós fomos iludidos com o sistema, compramos aquilo que o sistema nos vendeu e acreditamos e trouxemos para nós, para nossa família, para nossa casa, para nossa vida, para nossa rotina, sem ao menos questionar se essa é a vontade de Deus para nós. Como está dizendo aqui, não imitem os comportamentos e os costumes deste mundo. Quando eu comecei a fazer a progressiva no cabelo, eu era adolescente. Eu acho que eu devia ter uns 12 anos, eu comecei a alisar o meu cabelo, um pouco antes com a chapinha somente, depois veio a progressiva. E isso estava na minha vida. Assim, eu achava que essa era quem eu era. E é assim que eu tinha que ser, com cabelo liso, com cabelo de progressiva. E a gente sabe o tanto que a progressiva faz mal pra gente. E assim, gente, eu sei, é só um cabelo. É só um cabelo, mas foi algo que Deus também usou para me alertar e dizer: olha, olha isso daqui. Olha como o mundo acreditou no que eles venderam. E aqui eu não estou mais falando de cabelo. E quantas coisas nós compramos do mundo e nós, como cristãos, como filhos de Deus, estamos repetindo aquilo que o mundo diz. Então, muitas vezes, dentro do casamento, a gente repete palavras do mundo. Ah, eu não me submeto ao meu marido não é o cabeça do lar. Tantas outras coisas, né, que as pessoas falam sobre casamento, sobre maternidade. Ah, eu amo ser mãe, mas eu odeio a maternidade. Gente, é um absurdo
a gente ter que abandonar os nossos filhos com 3, 4 meses e voltar para o trabalho. Aquela criança, aquele bebezinho é totalmente dependente da mãe, mas eles nos venderam isso e a gente comprou. Quantas mães, quantas pessoas falam que não querem mais ter filhos, que ter filhos é a coisa mais ruim que existe, que filhos dá trabalho, por isso não querem ter. Tudo dá trabalho nessa vida, gente. Filhos é uma bênção do Senhor, por mais que dê trabalho. Todos os dias eu olho para os meus filhos e penso: meu Deus, que riqueza! Se eu pudesse, eu teria mais, eu queria ter mais. Mas o mundo tem vendido por aí. Não tenha filhos, porque filhos dá muito gasto, filhos dá muito trabalho, filhos vai estragar o seu corpo. O mundo tem vendido por aí que você tem que ter o corpo perfeito, que você tem que botar cílios nos olhos, que você tem que botar beiço na boca, que você tem que ter aquelas unhas artificiais, unhas em gel, sabe? E a gente vai comprando tudo isso para tentar se enquadrar em algo que não nos pertence. Porque nós não somos deste mundo, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. E aí aqui Paulo ele fala: "Eu suplico". Suplico significa o quê? Pedir algo com insistência, humildemente. Paulo está suplicando para que a gente não imite o comportamento deste mundo, para que a gente entregue o nosso corpo a Deus, porque essa é a verdadeira forma de adorar a Deus. Então, muitas vezes nós estamos ali na igreja, levantamos as nossas mãos, vivemos uma vida que nos dizemos cristãos, mas as nossas ações é totalmente comparada com as ações do mundo. A nossa visão, a nossa mente está cauterizada pelo mundo, pelas ideologias, pelas ideias do mundo. Então, hoje é loucura uma mãe ficar em casa com seu filho. Hoje, as mães têm que sair para trabalhar. E a gente entra nesse sistema e começa a achar normal, tudo é normal. Mas Jesus nos chama para que nós renovemos o nosso entendimento, renovação de mente. Então o mundo está caminhando para cá. Toda vez que surge algo, a gente tem que renovar o nosso entendimento. Todas as vezes que a gente escuta sobre algo, a gente precisa renovar o nosso entendimento para que nós descubramos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós filhos de Deus, filhas de Deus. Isso tem queimado no meu coração. E cada vez mais o Senhor fala comigo, daqui para frente, vocês vão precisar mais se destacar deste mundo, porque o mundo está caminhando para a perdição e vocês são luz deste mundo. Então daqui para frente vai ser como a Bíblia fala, aquele que é sujo, que se suje mais, e aquele que é limpo, que se limpe mais, que se purifique mais. Então nós precisamos entender por que que a gente faz tal coisa. Não é simplesmente fazer no automático, ou porque você viu uma influencer falando que tem que ser assim, que você vai fazer. Qual é a vontade do Senhor para a tua vida? O que o Senhor quer de você para essa fase que você está vivendo? Sabe, eu tive esse despertar na minha mente quando eu coloquei o meu filho no homeschooling, quando eu comecei o ensino domiciliar, porque eu comecei a estudar sobre as escolas. E hoje eu consigo ver, conseguir identificar, na verdade naquela época, um padrão como as escolas foi programada para nos tornar futuros CLTs, sabe? E eu sei que muitas vezes muitas pessoas aqui não vão aceitar isso que eu estou dizendo e não vão entender porque talvez a sua mente, a sua visão ainda está muito centrada no sistema desse mundo, como o mundo é regido. Então, se o mundo diz assim: olha, isso aqui é lei. Aí você pensa: não, isso aqui é lei, é isso que eu tenho que fazer. Mas, poxa, você tem que colocar o seu filho na escola com 4 anos, ele não sabe ainda nem se limpar. E quantas mães, para dar uma vida, uma vida melhor para os seus filhos, uma vida com muitas coisas, com abundância, abre mão dos seus lares,
ou por não aguentar a pressão de ficar em casa, saem do seu lar e colocam seus filhos em uma creche, em uma escola. Porque assim, o mundo prega, você tem que viver a sua vida, você não pode ficar parada. Mas tem uma criança ali, tem um bebê ali que precisa de você. Então, muitas vezes, porque eles colocam essas leis no mundo, essa visão de mundo de que tem que ser assim, a gente compra, sabe? E aí você vai estudar e você começa a ver que nem sempre foi assim. E você começa a ver que tudo tem um lado ruim e um lado bom. Então, sim, a escola tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim. E aí você tem que saber qual é a escolha do Senhor para você nessa fase, nesse tempo. Hoje o meu filho está na escola, futuramente eu não sei, mas eu fiz ensino domiciliar com ele durante 2 anos. E como eu fiquei feliz, porque muitas pessoas diziam que eu era doida e não entendiam o que eu estava fazendo. Mas, para quem não sabe, o cérebro do nosso filho, das crianças, eles alcançam uma certa maturidade até os 7 anos. Então eu quis ficar com meu filho até os 7 anos e colocar dentro dele os valores da Bíblia, os valores cristãos, os valores da família, a importância. Mas hoje em dia eles querem roubar isso de você, dos seus filhos, eles querem roubar até mesmo os seus filhos, nossos filhos de nós, tá? Só que a gente muitas vezes não vê, não percebe o que está acontecendo. E nós nos moldamos ao padrão deste mundo. Quantos cristãos estão moldados ao padrão deste mundo, sem saber qual é a vontade do Senhor, sem discernir o que o Senhor quer de você? E muitas vezes, irmãos, a gente quer dar ali muitas coisas para os nossos filhos. E o que eu vou falar aqui, talvez muitas pessoas não vai entender ou não vai aceitar, mas o Senhor não nos fez para ter tudo. E uma vez o meu filho me perguntou: mãe, você sente falta de algum presente que você não teve, que você queria muito ter? E eu falei para ele: filho, eu não tenho falta de nenhum presente. Eu não me lembro de sentir uma vontade de ter um presente que eu não pude ter, até porque minha mãe, ela foi mãe solo, então minha mãe não pôde me dar tudo o que eu queria. Mas eu não sinto falta, eu não me lembro de sentir falta de objetos, de coisas. Mas eu disse para ele: filho, eu sinto falta de uma coisa. Eu sinto falta de ter tido o meu pai. Eu sinto falta de ter tido a minha mãe em casa. Isso eu sinto falta. Eu falei para ele. E hoje ele tem o pai e a mãe dele, sabe? Então eu sempre tento mostrar para ele o quanto isso é valioso. Enfim, gente, eu vou ter que finalizar esse vídeo porque eu tenho que buscar ele na escola já já, mas eu precisava aqui vir conversar com vocês sobre isso e trazer um alerta para que vocês comecem a observar a forma que o mundo está sendo regido, a forma que a política está sendo regida, a forma que o mundo e os valores do mundo têm entrado dentro das igrejas e têm nos desviado do propósito do Senhor. Para finalizar esse vídeo, eu olho o meu cabelo aqui e ele tá 3 dedos, né, como eu falei, 3 centímetros cacheado. Aí não sei se vai dar para ver direito. Aqui é cacheado e aqui é a parte de progressiva. Ele não é uma coisa nem outra. Ele não fica de um jeito nem de outro. E isso me lembra a passagem que o Senhor fala lá em Apocalipse. Quem dera vocês fossem frio ou quente, mas porque não é nenhuma coisa nem outra, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E é isso, sabe o que irrita na transição capilar? É você ter um cabelo que ele não é de um jeito nem de outro, ele não cria forma. Então tem muitos cristãos que estão dentro da igreja e não tem forma, não tem jeito de cristão. Porque se diz cristão, vai no culto, levanta as mãos ao Senhor, faz todo aquele processo que os cristãos fazem, mas as suas ações negam. As suas ações estão totalmente o oposto daquilo que a Bíblia fala que um cristão tem que ser.
Então, gente, eu vou finalizar esse vídeo, mas eu espero que esse grito, essa vontade de observar o mundo e de renovar o entendimento, como está escrito na palavra do Senhor, atinja o seu coração, assim como atingiu o meu. Tá certo? Um beijo no seu coração, fica com Deus. Eu estou muito feliz de ter conseguido esse tempo para gravar e de estar aqui. Eu não vou mais trazer vídeos toda semana, porque eu já entendi que na minha rotina isso é impossível no momento, mas enquanto eu puder estar aqui, eu vou reservar um tempo para estar aqui trazendo a palavra do Senhor, me edificando e edificando a vocês. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.